Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos falar sobre elementos químicos, tá certo? Bom, quando nós falamos sobre elementos químicos, nós não conseguimos dissociar da tabela periódica. Mas qual é a relação que existe entre átomo e a tabela periódica? Existe relação? Sim, gente, existe relação. Tudo aquilo que nós descrevemos como estrutura atômica, como por exemplo, prótons, nêutrons, elétrons, a massa do átomo, o número atômico, todas essas cargas, essas particularidades, estruturas atômicas, podem ser observadas através dos elementos químicos na tabela periódica. Aqui nós temos 118 átomos representados. A tabela periódica atualizada tem aproximadamente esse número, 118 átomos representados. Ali nós temos os prótons, os nêutrons, os elétrons, a massa, o número atômico, enfim, as particularidades sobre cada um, como eu havia referido. Tá? Como que ele está organizado? Dessa forma aqui, ó. Nós temos lá o número de massa, deveria estar assim nas tabelas. Canto superior direito, o número de massa. Canto superior esquerdo, o número de massa. Canto inferior direito, o número atômico. Mas, invariavelmente, vocês vão encontrar em vários locais, dependendo do tipo de tabela que vocês encontrarem. O que vocês precisam saber é que o número menor, que é um número inteiro, é um número que identifica o átomo. É chamado de número atômico. É também a quantidade de carga positiva, de carga negativa, né, de elétrons, quando esse átomo está em neutralidade. O número maior, que às vezes é um número quebrado, na maior parte das vezes é um número quebrado, ele é o número de massa. É a soma das cargas elétricas que estão dentro do núcleo. Quem são elas? Os prótons e os nêutrons. Além disso, nós temos aquelas letras grandes. Às vezes é uma letra só. Quando for uma, ela estará escrita em letra maiúscula. Quando for representado por duas letras, a primeira sempre será letra maiúscula e a segunda letra sempre minúscula. Tá? É o símbolo do elemento. Dessa forma, olha o elemento rádio. O elemento rádio ele tem símbolo Ra, maiúscula e minúscula, tem número atômico 88 e número de massa 226. O cádmio ele tem símbolo Cd, cádmio. Ele tem massa atômica, né? O número de massa 112, número atômico 48. E o número de nêutrons, professor? Você subtrai a massa pelo número atômico. No caso do cádmio, 64. Aqui eu tenho vários outros elementos, no qual, observando o elemento químico, eu tenho como identificar número atômico, prótons, nêutrons, elétrons, massa atômica. O selênio, por exemplo, 34 é a quantidade de prótons. Se tiver neutro, também é a quantidade de elétrons, que também é um número atômico. Representam três coisas. 78,9 do selênio é a massa. É assim que a gente vai identificar, pessoal, lá no elemento químico, as estruturas que formam o átomo. Aqui no cálcio eu tenho 20 e aqui eu tenho 40. O número menor é o número atômico, o número que identifica o cálcio. O número maior é a massa, é a soma de prótons e nêutrons lá dentro do núcleo, tá certo? E íons? Bom, eu falei em neutralidade. Quando um átomo ganha elétrons, ele fica eletricamente negativo. Quando ele perde, ele fica com maior quantidade de carga elétrica positiva. Nesse caso, nós vamos chamar de íon. Quando ele é positivo, íon cátion. Quando ele é negativo, íon ânion. Tá certo, pessoal? Aqui eu tenho um grande exemplo. O sódio, se ele ganha elétrons, ele vai ficar positivo. Se ele perde, ficará negativo. Ganhando ou perdendo, ele vai se chamar íon, porque quebra aquela questão do equilíbrio entre as cargas. Tranquilo? Bom, pessoal, neste vídeo nós falamos sobre elementos químicos. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês até breve.